Bom, pessoal, todos nós sentimos muito com o adiamento dos shows do Coldplay no Brasil por conta dos problemas de saúde do vocalista Chris Martin. Mas os fãs órfãos não precisam se desesperar, porque os Coldplayers, uma das principais bandas cover do país, tem uma agenda recheada nesse mês. A ORP bateu um papo com os integrantes do grupo, que você confere agora. A gente está aqui com a banda cover oficial do Coldplay no Brasil, o Coldplayers. E eu queria saber um pouquinho de vocês, gente, com tudo que está acontecendo aí dessa semana, se vocês chegaram a comprar o show do Coldplay, se vocês, como banda cover, prestando essa homenagem a eles com o projeto da banda, se vocês chegaram a comprar ingresso, se vocês não tinham ingresso, e como repercutiu essa notícia do cancelamento do show pessoalmente para vocês como banda? Bom, legal. Vou começar eu, tá, pessoal? Primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui junto com você. A gente chegou a comprar ingressos para sorteio em shows da banda, né? A gente fez algumas promoções onde a gente sorteava ingressos para a banda. Nós, pessoalmente, dada a agenda que está muito lotada e a gente está cheio de compromisso, a gente acabou não conseguindo abrir uma brecha na agenda para ver o próprio show do Coldplay. Quem sabe agora com o adiamento, né? Para nós, a vinda do Coldplay para o Brasil, o próprio show do Rock in Rio, foi um fator assim de aumento de tráfego no site, aumento de cotações, agenda. A nossa agenda está lotada para esse ano. A gente está indo para fora do país já para fazer apresentações. Então, para nós foi muito positivo. E esse cancelamento, dado, né, a relevância que tomou em função da quantidade de fãs que já tinham comprado, o recente show do Rock in Rio, só fez aumentar mais ainda o tráfego, o interesse e os nossos contatos para show. Legal. E uma das coisas que eu até ia perguntar é exatamente isso, porque eu vi que vocês estão fazendo turnê, estão fazendo shows em datas que são similares, no mesmo período que o Coldplay faria. Aqui, turnê no Brasil, vai ter show no dia 9, no dia 12, o Coldplay faria show no dia 12 no Rio, faria show aqui em São Paulo dia 15 e 16. E eu queria saber se essa agenda dos shows da banda cover foram colocadas nessa mesma data por um planejamento ou se foi puramente coincidência mesmo, que vocês fecharam a data mais ou menos no mesmo período? Talvez seja uma coincidência ou uma oportunidade que os contratantes veem, né? Na verdade, a gente faz muito pouco show por promoção própria, né? A gente normalmente está patrocinado ou pelo contratante, ou por alguma FM, ou por algum contratante local, né? E eu acho que os contratantes veem a oportunidade, porque nem todo mundo pode pagar o ingresso, pôde pagar o ingresso, e muitas vezes a gente está tocando no interior de São Paulo ou em outro estado, onde as pessoas, apesar de poderem comprar o ingresso, não tiveram oportunidade local, tem o custo de passagem, tem uma série de coisas. Então a gente percebe sim que os contratantes estão vendo a oportunidade em nos colocar em alguns locais onde as pessoas têm condição de se deslocar ou de comprar o próprio ingresso para ir ao show, né? Isso tem sido bem, bem legal. Entendi, bacana. E uma outra questão é exatamente se com o cancelamento essa semana dos shows do turnê do Coldplay, se teve algum movimento da banda para atrair esse público que iria no show, que não estava indo no show do cover antes, e que iria no show do Coldplay e agora está procurando, está querendo consumir conteúdo do Coldplay, e se a banda está fazendo algum tipo de movimento para atrair esse público. Eu falei bastante, agora vou dar oportunidade para os meus amiguinhos aí. O que a gente está fazendo é acompanhando sempre tudo que acontece com o Coldplay e informando os fãs e o pessoal que segue a gente. Muitas vezes o pessoal acaba sabendo das notícias do Coldplay pela nossa página, né, do Instagram, pelas nossas redes sociais, né? Então a gente acaba divulgando, a gente acaba mantendo a comunidade atualizada aí, né? Legal. E como está sendo essa conversa com os fãs? Tem alguma história maluca aí de algum fã que contou alguma repercussão desses últimos acontecimentos? De fã que chegou a contar alguma história para vocês? É muito legal a gente ver que nos nossos shows o pessoal se emociona, né? Se emociona, chega a chorar mesmo, assim.
sentir a emoção que a gente, com toda a humildade, consegue passar como se ele estivesse no show do Coldplay mesmo. E isso pra gente é muito gratificante, né? Já teve até mais de um pedido de casamento durante o nosso show, né? O pessoal, eu acho que é uma coisa curiosa para contar assim, já teve pedido de casamento e a moça aceitou, então acho que a E gente está nós chegamos a cumprindo. tocar na festa, né? E chegamos ainda a tocar na festa de casamento deles. Eles nos chamaram para feito fazer a pedido no festa de nosso show casamento. e tocamos lá, exatamente. Sim, porque o Coldplay eu vi, essa semana a gente viu um rapaz que tatuou no pulso o Coldplay, colocou a data do show, estava com passagem comprada para vir de outro estado e ele estava se lamentando na internet, né? Dizendo, puxa, né? O que eu fiz para merecer isso, né? Mas assim, eu acho que tem que ter todo o respeito, especialmente com a saúde do Chris Martin, pelo que ele representa, né? É uma banda bastante inteirada nas causas, em causas sociais e uma série de coisas. E ele está movimentando um público muito grande, uma mensagem muito grande. Eu acho que é até meio que natural que ele tenha adoecido, porque o ritmo que eles estavam é uma coisa difícil. A gente que toca, lógico que a gente não tem, vamos dizer assim, todo o cuidado que eles devem ter, né, nesse período, mas eles devem ter uma interação fora do palco muito pesada, né, em relação à mídia, entrevistas, preparação, merchandising, uma série de coisas, né. Então tem que se respeitar mesmo e dar o tempo de recuperação dele. Sim. Inclusive, o Coldplay é uma banda que ela é conhecida por proporcionar essa experiência, igual o Pedro estava comentando. E eu queria saber para vocês, como banda cover, como que é tentar reproduzir esse tipo de experiência que o Coldplay faz nos shows, com efeitos sonoros, enfim, com a banda cover. Eu queria saber um pouquinho sobre essa experiência de vocês. Bom, aqui na banda, cada um de nós tem uma função, vamos dizer assim, né? O Pedro é um cara que cuida das trilhas sonoras, dos backing tracks que a gente usa no show, exatamente como são as do Coldplay. O Bariri já tem uma grande responsabilidade, que ele é o cara que fala com as pessoas, é o frontman da banda, enfim. O Leandro é um cara mago dos efeitos, ele reproduz com fidelidade tudo que o guitarrista do Coldplay faz. E eu cuido dessa parte de cenografia, o piano, aquele fundo de palco, aquela coisa toda que a gente usa no show. Eu cuido mais dessa parte aí, mais braçal, vamos dizer assim, entendeu? Então, o mais incrível desse trabalho todo é você fazer tudo isso com muito carinho, com muito capricho, e ver o resultado quando as pessoas assistem e elogiam toda essa produção, toda essa iluminação, todo esse cenário, e mais ainda a parte musical, que é bem fiel ao que o Coldplay faz. Isso para nós é muito gratificante. Isso que o Beto comentou, só para complementar, a gente tem um piano cenográfico que foi feito à semelhança do piano que eles levam para o palco. A gente gastou alguns meses assistindo shows em alta definição e congelando imagens para chegar no figurino, exatamente o figurino que o Coldplay tem utilizado nos últimos shows. A cada novidade de figurino de palco, a gente já está até tem costureiras de confiança já, que atuam e fazendo toda a parte do figurino. Nesse aspecto, eu acho que a gente tem uma disciplina e um nível de cuidado, né? A gente chega a ser crica, né, com esse tipo de coisa, para trazer realmente um show muito parecido e uma experiência muito semelhante ao que o fã tem nos shows ao vivo do Coldplay. Aliás, até porque, assim, reproduzir Coldplay não é uma coisa simples de fazer, não é como você fazer, desculpa até as outras bandas covers, mas você fazer um show do Guns N' Roses, você pega um cara parecido com o Slash, mete uma cartola no cara, o cara toca bem guitarra, fechou, vamos fazer o show, tá tudo certo.
Coldplay é diferente. Você tem que ter aquele cuidado todo com a iluminação, com a cenografia e mais ainda com a parte musical. A voz do Chris Martin é uma voz muito peculiar, assim, que assim, o Sérgio pode falar isso com mais verdade, assim, que é difícil de reproduzir aquilo. Ele canta diferente mesmo, sabe? Então, não é fácil, não. Coldplay, até a gente chegar nesse nível de excelência que a gente chegou hoje, a gente batalhou bastante. Sim, não sei se o Sérgio queria comentar sobre o vocal do Chris Martin. Não, eu vivo tomando bronca na banda, né? Porque, assim, eu sou extremamente dedicado, a gente costuma gravar os shows para ouvir os shows, né? Na verdade, eu brinco como bronca, mas, assim, a gente procura fazer as nuances da voz, fazer a extensão de voz, e a gente ouve as gravações depois para dizer, ó, aqui neste pedaço, entre o segundo 3 minutos e 10 segundos e 3 minutos e 20, você poderia ter reduzido, ou seja, a gente vai realmente no detalhe. E uma outra coisa, a gente passa muito tempo ouvindo Coldplay, porque se você faz banda cover e entra numa frequência de shows como a gente entrou, de estar o tempo todo na estrada, chega uma hora que você começa a colocar muito do seu estilo e da sua pegada em cima da música, e você tem o risco de se distanciar do que é o original. Então a gente está o tempo inteiro ouvindo música, a gente hoje está ensaiando menos do que a gente gostaria, mas justamente por falta de agenda mesmo, para a gente parar. A gente está na estrada o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é um pouquinho do que está levando a gente a ser preferido, né, entre os covers do Coldplay. Essa coisa de de tentar ser o mais fidedigno possível, né? Sim, e para todos os fãs que estão aí desolados, é uma banda fiel, é uma banda que traz aí uma experiência que foi cuidadosamente preparada e trabalhada para isso. Então, acho que eu, pessoalmente, falando como fã, fico feliz de saber que consigo achar essa experiência agora, quando, infelizmente, né, Chris Martin passando por problemas de saúde. Mas eu queria saber como surgiu essa ideia de ser cover do Coldplay, como surgiu essa proposta, se todos eram fãs da banda já, ou isso surgiu... Enfim, como que aconteceu a formação da banda? A história é bem curiosa, eu vou procurar ser breve porque ela é longa, tá? Mas o Pedrinho, o batera, não é da primeira formação, mas há muitos anos atrás nos reunimos o Beto, baixista, e um outro baterista que estava com a gente, porque a gente ouviu o Coldplay e ficamos encantados, falando, essa banda vai estourar. O Coldplay ainda nem era tão famoso, né? Mas a gente falou, eles tocam muito bem, as músicas são deliciosas, vamos fazer um cover. Inclusive, a gente foi juntos assistir o Coldplay no Via Funchal, numa das primeiras vindas do Coldplay para o Brasil, bem vazio e tal. E a gente precisava de um guitarrista, a gente não achava o guitarrista. Fizemos um anúncio naquela época, agora eu vou entregar a idade da banda, né, no Orkut, né? E aí surgiu o Leandro. Quando a gente foi conversar, nós descobrimos que o Leandro trabalhava um andar acima do baterista na mesma empresa que ele trabalhava. Ele trabalhava numa grande empresa ali na Faria Lima. E aí nós nos juntamos e fizemos a gravação de uma demo e começamos a fazer cover do Coldplay. No meio do caminho, o antigo batera não pôde continuar com a gente. O Pedrinho veio, agregou muito, 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 porque o Pedro, além de ser um ótimo baterista, ele tem essa veia da gravação, ele é formado em engenharia de som. Então foi um upgrade muito legal para nós, muito legal. E aí desde então a gente vem acompanhando, porque o Coldplay é uma banda nativa, eles estão na ativa, né? Então você tem muito cover de bandas que não estão mais por aí. A gente vê muito cover do Bee Gees, você vê o cover de bandas mais antigas, bandas que pararam de produzir, que não estão mais na ativa. E nós não, a gente veio fazendo cover, estamos já há 15 anos juntos, e a cada disco que o Coldplay lança, ele muda o figurino, ele muda o palco, ele muda a cor do piano, até isso a gente tem feito, né? A gente, cada vez que lança um disco novo, a gente tem que pintar o piano todo novamente, ver que tipo de estilo. Até o último álbum deles, antes agora do Everyday Life,
tinha flores no palco, então a gente tinha as mesmas flores cenográficas que eles estavam agora, as flores saíram. Então é muito legal você poder acompanhar a evolução da banda, né? E cada disco que vem do Coldplay é extremamente surpreendente, né? Você vê as produções. Eu acho que eles seguem um caminho muito parecido com o que os Beatles fizeram, né? O Everyday Life foi um disco completamente conceitual, assim, mas muito bom, né? Não teve tantos hits, não teve tantas músicas tocando na FM, mas assim, extremamente de qualidade. É um disco, eu acho que dos discos do Coldplay atualmente é o que eu mais coloco para ouvir, apesar de ter muito pouca música que a gente toca desse álbum. Legal. E tinha alguém que não era muito fã da banda ou não conhecia? Se quiser contar um pouquinho a história. Pois é, eu sou cabeludão, ó, tá vendo? Eu gosto muito de rock pesado, eu gosto de Iron Maiden, de Led Zeppelin, Whitesnake, e toco com um monte de gente. Eu sou freelancer com um monte de cantor, toco samba, enfim. E eu e o Sérgio, nós já tínhamos uma outra banda antes, com esse outro baterista que acabou saindo, né? Quando veio a ideia de fazer um cover do Coldplay, eu não conhecia absolutamente nada. Assim, confesso, nada mesmo. Tanto é que no começo, aí eu assim, torci bem o nariz, sabe? Mas comecei a ouvir e hoje, assim, as coisas que a gente ouve nos primeiros discos, os últimos também, que são muito mais dançantes que os antigos, né? Os antigos eram discos bem elaborados musicalmente, não que os últimos não sejam, mas você ouvindo aquilo com atenção, você vê que é muito sofisticado, e isso me deixa à vontade, assim, para tocar, porque é desafiador, sabe? Reproduzir aquilo é desafiador. Então, com o passar do tempo, eu fui gostando de Coldplay. Hoje, imagina, é a minha principal banda, né? Eu tenho outros trabalhos musicais, mas a Coldplayers é a minha principal banda. Mas, assim, eu confesso que eu torci o nariz. Até no começo da banda, eu particularmente, recebi algumas críticas na internet por conta dessa disparidade que eu tinha com o Guy Berman, que é o baixista do Coldplay, porque eu me portava de uma maneira completamente diferente dele, sabe? Então, eu fui alvo de algumas críticas de alguns fãs mais calorosos, assim, do Coldplay, mas depois rolou. Hoje tá bem legal, o trabalho tá... Hoje ele tá comportadinho, hoje ele se comporta, ele prende o cabelo... eu só não consegui cortar o cabelo ainda, né? Isso aí não consegui. Legal. Não consegue. Bom, e para finalizar, eu queria saber, no começo da entrevista vocês mencionaram que o Pedro tem essa relação maior com as conversas com os fãs, enfim, eu queria saber como está sendo esse movimento de histórias das pessoas que estão atrás do cover do Coldplay, histórias que aconteceram nos shows. Você comentou um pouco do casamento que aconteceu, foi muito legal. Eu queria explorar um pouco mais essa experiência que o Coldplay traz e que vocês também proporcionam através do cover do Coldplay. A nossa página, a gente tem um grupo no Facebook e virou local para troca para venda e compra de ingresso, né? Não se discute mais nada lá. Desde o começo do ano, nessa página, todo mundo querendo ingresso, todo mundo querendo vender e trocar. E muita gente chega, não, porque vocês não conseguem ingresso pra gente? Pô, a gente mal conseguiu pra gente, né? Pra gente ir nos shows. Porque, imagina, eles lançaram... eles abriram venda para 2 shows, se esgotou em 3 minutos e foram abrindo shows extras que no final das contas resultaram em 6 shows que iriam acontecer aqui só em São Paulo, no Allianz Parque. Então a procura é insana, assim, a galera tá vindo com força, querendo ingresso, querendo de todo jeito. Sim. E é muito interessante também, Pedro, dizer que nesses grupos, a gente é o mediador do grupo, né? A gente faz a mediação. A gente não aceita os cambistas que entram e querem ingresso, né? Estão colocando ágio sobre ingresso.
A gente garante que as pessoas estejam trocando ou fazendo negociações com o preço do custo. Né? Quando a gente tem cambista entrando na nossa página, a gente não aceita a publicação, garante que seja make trade fair, sabe? Total. É uma luta diária ali para ficar excluindo os espertinhos, né? Sempre tem. Uhum. E vocês continuam com os ingressos? Vamos esperar a próxima data? Ou nós sorteamos no show, a menina ficou super feliz. Eu até queria falar com essa menina para ver como é que vai ser, cara, porque ela ganhou o ingresso, deu pulo de alegria no palco e não vai ter o show, pensa. Quer dizer, vai ter, mas vai estar adiado agora, né? Ah, sim, quem guardar fica para 2023, é verdade. É isso mesmo. O que eu acho que é mais interessante disso é realmente essa coisa de quem não consegue ir por questão financeira mesmo, não tem condição de pagar o valor do ingresso, né? E muita gente procura a gente no final do show para falar, pô, cara, que legal, eu não pude ir, não vou poder ir e tal, mas, pô, já valeu a experiência aqui, obrigado por nos proporcionar esse tipo de coisa. E eu acho que muito dessa nossa agenda lotada, desse tráfego intenso no nosso site e tudo mais, é por conta dessa carência. Esse público, o público que está contratando, está vendendo, entre aspas, né, esse show, essa imagem, para esse público que não vai ter condição, que não teve condição, ou que está desesperado para comprar o ingresso, mas não achou, né? E assim, guardadas as devidas proporções, é um pouquinho mais barato ir no nosso show do que no show do Coldplay, né? Bom, gente, queria agradecer de novo a participação de vocês, o interesse e a disponibilidade. Muito obrigada por terem vindo, adorei nosso papo. Como fã do Coldplay, fico com o coração quente de saber que estamos com apoio, não precisamos nos desesperar. E, enfim, é isso. Muito obrigada, gente, por terem vindo. Bom, nós que agradecemos a oportunidade de falar um pouco da nossa banda, da nossa trajetória aí, e esperamos nos ver novamente em breve. Eu estou morrendo de saudade de Minas, adoro esse lugar. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. I'm gonna give you my heart.